Essa manhã nós estamos muito empolgados, porque nós terminamos a série dos Evangelhos, falamos muito sobre Jesus, sobre a sua caminhada, e agora nós vamos dar start, já no culto de hoje, uma série do livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos é a continuação da igreja. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não terminaram de escrever ele ainda, porque ele ainda está sendo escrito pela minha vida e pela sua vida, amém? Então o Atos ainda está em ação, a igreja ainda está ativa, funcionando. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, na época o autor escreveu dessa forma, se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. E se fosse para escrever hoje uma nova Bíblia do que Jesus fez e do que o Espírito Santo tem feito, pode ter certeza, meu irmão, se a gente tivesse um material para carregar tudo isso que Deus tem feito no mundo, a gente ia ter que encostar com uma carreta aí, umas 3 carretas aí de material, só para relatar o que Jesus fez e ainda faz no mundo inteiro por meio do Espírito Santo. Então nós temos no Antigo Testamento a era do Pai, Deus agindo no Antigo Testamento o tempo todo, Jeová, Yahvé agindo. Depois nós temos no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, a ação do Senhor Jesus de forma terrena, seus 33 anos de vida, peregrinando na terra e manifestando poderes miraculosos. O tão esperado Messias surge. E agora Jesus cumpre a sua missão, enfrenta a morte de cruz e vai assunto aos céus. Só que ele diz o seguinte para os seus discípulos: olha, eu vou ir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês, o meu Pai vai enviar para vocês um Consolador. E o Espírito de Deus então vem sobre os discípulos, sobre a igreja de Jesus, e ele está até hoje na terra, agindo em mim, agindo em você, agindo em todo o ambiente da fé. O Espírito Santo continua ativo, e é a última dispensação, ele é o penhor, a Bíblia fala que ele é o penhor, ou seja, quando Jesus voltar, ele vai retirar a sua igreja, e não haverá motivo para o Espírito Santo estar mais habitando da forma que habita nas pessoas. Vamos estudar a Bíblia então. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e no versículo 8, Atos dos Apóstolos 1, 8. Um texto muito conhecido da Bíblia, eu quero já iniciar com ele essa introdução. Atos 1, 8. Essa fala de Jesus é uma fala que ele já tinha dito isso lá no Novo Testamento, que eu vou também replicar para vocês. Mas ele diz o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vírgula, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou ler de novo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas literalmente foram as últimas palavras de Jesus. Aqui ele já estava ressurreto, ele se manifestou por um espaço de 40 dias ali, aparecendo para várias pessoas, e bem aqui no contexto desse texto de Atos, é a última palavra que Jesus vai falar. Ele vai dizer o seguinte, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E logo depois que ele fala isso, a Bíblia fala então que ele começa a subir, vai subindo, até que ele desaparece nas nuvens. E ele faz algo interessante, o texto ainda vai dizer, que ele chega até onde Deus está, e ele se assenta.
Então Jesus está sentado hoje no trono à direita de Deus. E essa conotação de Jesus estar sentado não significa que ele está sentado sem fazer nada, é que ele está sentado porque os pés, as mãos de Jesus estão aqui na terra. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo místico de Cristo. Então a igreja é o corpo. Quando Jesus quer fazer alguma coisa na terra, hoje ele vai usar a igreja. A igreja é a mão, a igreja é o pé, a igreja é aquilo que faz Deus agir na terra. Cristo é o cabeça, o comando vem da cabeça, mas as mãos e os pés são a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E ele disse isso, só para dar contexto, Lucas capítulo 24, versículo 45. Essas mesmas palavras ele já tinha dito antes para os discípulos, preparando eles. Lucas 24, 45 até o 49, diz assim, ó: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então a ordem foi essa: eu vou enviar a promessa, porém vocês não podem sair da cidade, vocês têm que se reunir. E a Bíblia fala então que eles estão reunidos, 120 pessoas reunidas em um cenáculo, orando. E 40 dias depois da Páscoa, 40 dias, por isso que chama, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, por isso que chama Pentecoste. 50 dias é o dia que o Espírito Santo vem e toma aquele ambiente, e aqueles homens foram cheios, aquelas mulheres foram cheias, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui no texto com vocês, de Atos 1:8, voltando lá, é que ele fala o seguinte: vocês vão receber o poder do alto, vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, vocês vão ser revestidos dessa virtude, e vocês serão as minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Então o tema da minha mensagem hoje dessa série é testemunhas. Testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Não somos testemunhas de Jeová, não. Somos testemunhas de Jesus. Amém? Testemunhas de Jesus. Agora, para ser bem objetivo, o que caracteriza uma testemunha? Se a gente fosse olhar, só poderia ser testemunha os discípulos que viveram e viram Jesus. Porque o que é uma testemunha? É alguém que presenciou algo, não é isso? Você só pode ser testemunha daquilo que você viu. Você só pode ser uma testemunha daquilo que você comprovou. Como é que eu vou falar assim, por exemplo? Gente, eu tenho 50 reais aqui na minha carteira. Só tenho 50 reais. Você pode até acreditar que tem 50 reais. Mas se eu chamar um aqui para ver aqui quanto eu tenho de verdade, a pessoa vai dizer assim para vocês: não, ele não tem 50 reais. Aí vocês vão falar: não, ele falou que ele tem 50. Não, mas ele não tem 50. Quem tem mais credibilidade para falar quanto eu tenho na minha carteira? Quem viu ou só quem recebeu a informação? Quem viu, não é verdade? Quem viu é que pode ter credibilidade para comprovar que tem esse valor. Então, testemunha é aquele que viu algo. Aí você pergunta para mim: como isso então? Como é que nós vamos receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha daquilo que a gente não viu? Não faz sentido. Se a gente não viu, como é que a gente vai ser testemunha? E aí é que entra o mistério da palavra de Deus. Porque, como eu disse, o Espírito Santo ainda continua fluindo e agindo no meio da igreja e no ambiente da fé. Então nós podemos ser testemunhas desde que nós passamos a ver e a viver aquilo que o Espírito está fazendo. Não tem como ser testemunha se não comprovarmos aquilo que Ele está fazendo. E aí eu quero ser muito objetivo para falar como
eu posso ser uma testemunha? O que eu preciso fazer, ou o que eu preciso para me ser essa testemunha do Senhor Jesus? Como que eu posso testemunhar isso? E o primeiro ponto da minha mensagem é que eu preciso me tornar a mensagem. Eu preciso me tornar a mensagem. Então, se eu vou ser testemunha, primeiro eu vou ser testemunha do que Deus fez na minha vida. Eu sou a mensagem. Eu carrego a mensagem. Essa mensagem, ela agora é uma realidade. Por quê? Porque ela aconteceu na minha vida. Então eu só posso ser testemunha se de fato o evangelho estiver funcionando na minha vida. Ninguém quer ouvir apenas teoria. Chegar aqui para vocês e ficar falando para vocês um monte de teoria, um monte de informação. Informação não muda a sua vida. Encher você de informação. O que funciona na nossa vida é a prática do cristianismo, é a realidade espiritual que acontece quando o Espírito Santo se manifesta em nós. Então a primeira forma de ser uma testemunha é quando eu me torno a mensagem. É quando eu sou a mensagem. E aí, essa mensagem fala muito mais do que eu estou dizendo. Os meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos, tem gente que não quer se aproximar do evangelho, sabe por quê? Porque ela fala, Deus me livre, para mim ser igual fulano de tal. Deus me livre de ser um crente, Deus me livre. Por quê? Porque a mensagem não está chegando como deveria chegar. Porque tem muita gente que quer falar, quer discursar, não faz isso, não faz aquilo, que Deus me livre, não sei o que, tudo. Só que a vida dele não é uma mensagem. Então, a primeira forma de se tornar uma testemunha é quando eu me torno a mensagem. Essa é a primeira maneira. Olha que interessante, Marcos capítulo 5. Porque às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou ser testemunha se eu não vi? Como que eu vou ser testemunha de Jesus se eu não comprovei nada? Olha para a sua vida, faça uma reflexão, quem você era e quem você está se tornando. O que Jesus fez na sua vida já é suficiente para que outras pessoas vejam a obra de Deus. Esse texto de Marcos vai falar para a gente da história de um gadareno, um endemoniado. Eu preguei sobre ele aqui, Marcos 5, 19 e 20. Esse homem, ele era um endemoniado nível power. Pensa num cara muito endemoniado. Talvez nunca a gente ouviu falar de um caso de um endemoniamento tão terrível como desse cara aqui. Então todo mundo sabia quem era esse homem antes. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que esse homem, ele vivia nos sepulcros. Todo mundo sabia que ele saía gritando na rua. Todo mundo sabia que ele rasgava o corpo dele com pedras. Todo mundo sabia que ele andava quase nu na rua, que ele era agressivo, que tentavam prender ele com as correntes. A informação chegava, apesar de não ter internet na época nem nada, mas a informação chegava. Alguém disse um dia que a notícia ruim, ela chega muito mais rápido que a boa, né? Não é isso? Então esse homem, ele realmente era alguém muito conhecido em toda aquela região, todo mundo sabia. E aí a Bíblia fala então que Jesus chega naquela região e liberta aquele homem. O poder de Deus chegou na vida dele e ele foi transformado pelo poder de Deus. Versículo 19 diz assim, logo depois que ele é liberto, olha que interessante. No contexto ele fala assim para Jesus, Jesus, deixa eu ir com o Senhor agora. Jesus está indo embora, fala, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus faz o quê? Jesus não permite. E diz o que para ele? Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e teve a misericórdia de você. Esse homem se torna a mensagem. Ele não fez curso de teologia, ele não conhecia a Bíblia de cor e salteado, nada disso. Ele simplesmente se tornou a mensagem. Ele está pronto para ser uma testemunha. Por quê? Porque ele é a mensagem. A vida dele é a mensagem. Como é que nós queremos anunciar o evangelho para as pessoas? Só verbalizando. As pessoas não são bobas. Fala, não está funcionando nem na vida dele, como é que vai funcionar na minha? Então o evangelho não é falação, o evangelho é ação do Espírito Santo em nossas vidas. E esse homem fala, eu quero ir junto, eu quero caminhar junto, eu quero ir junto. E Jesus fala, não, você não pode ir, porque agora você se tornou uma testemunha, você se tornou a mensagem. Volta para a sua casa. Querido, o evangelho de verdade é quando a gente volta para casa.
Quando a gente está com nossa família, com os nossos filhos. É ali, isso é evangelho de verdade. Eu posso estar aqui falando o maior discurso para você. Meu filho deve estar aí, em algum lugar, está aí? Não sei se está. Está aqui, ó. É ele que sabe muito mais do que qualquer um aqui. Porque ele sabe quem é o pai dele dentro da casa. Ele sabe, ele pode estar ali falando assim, lá vai contar mentira de novo, meu pai. Eu posso enganar todo mundo aqui, bonito. Então o evangelho é quando você volta para casa. É isso que Jesus falou, agora você vai voltar para a sua casa. Agora você vai voltar para a sua família. E agora as pessoas vão ver que você é uma testemunha. Mudou a vida desse homem. E agora ele volta para casa. E a família dele tem que ver o testemunho. Gente, é a pregação que mais funciona é a nossa vida. Eu disse no domingo, acho que retrasado ou passado. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Eu não estou pregando perfeição não. Porque até quando você é falho, você tem que só admitir a sua fraqueza. Eu não preciso chegar aqui e dizer para você, meu casamento é mil maravilha. Se eu brigar com a minha esposa, é muito mais confiável chegar e falar assim, gente, não estou bem não, ora por mim, pelo meu casamento aí, que eu e minha mulher está bem não. Do que eu ficar aqui tentando passar atestado de perfeição para todo mundo. Então a nobreza do cristianismo não é você ser perfeito, é você ser quebrantado, é você ser humilde, é você reconhecer as suas limitações. Não é tentar passar uma imagem do que não é para as pessoas. Realidade, porque a vida real é diferente do que o ambiente da igreja. É diferente a vida real. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem diversidade na família. Não é o mar de rosa o tempo todo. Mas até isso é testemunho, quando você erra e pede perdão. Lá em casa a gente às vezes exagera em alguma coisa, ou minha esposa exagera, ou eu exagero, ou meus filhos exageram, mas a gente senta e pede perdão. Isso é cristianismo. É olhar no olho e falar assim, me perdoa, eu exagerei com você, eu errei. Essa mensagem, porque assim, gente, a maior coisa, mais importante que tem, é quando a nossa família quer seguir o Deus que a gente serve. Agora, se nós não estamos conseguindo impactar nem a nossa família, como é que a gente vai entrar para fazer evangelismo nas ruas? Então, o primeiro testemunho que eu tenho que ser é dentro da minha casa, é dentro da minha família, é no raio de influência aonde eu estou inserido. Versículo 20, aí põe lá, eu li só o 19, vê o 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, se chama Decápolis, 10 cidades. O quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Porque todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia o sujeito que ele era. Então falou, poxa, realmente funciona esse negócio aí. Essa religião desse cara funciona mesmo. Olha que bacana. Olha como Jesus fez na vida dele. Então nós precisamos carregar essa mensagem em nós. A gente tem que falar assim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu era isso e agora não sou mais. Eu sei que eu fumava, não fumo mais. Eu sei que eu bebia, não bebo mais. Eu batia na minha mulher, agora não bato mais. Eu apanhava da minha mulher, agora não apanho mais. Mudou, a minha vida mudou. Eu não sei como aconteceu, mas depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. É igual a história daquele cego de nascença. Quer ver? João 9:25. Eu não vou ler todo o contexto, mas só esse versículo. João 9:25. Esse cego que tinha sido curado, pessoal, todo mundo questionando ali tudo. Ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. O pessoal falando que Jesus tinha curado ele, Jesus era um pecador, tal. Ele falou, não, eu não sei de nada. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse é o testemunho. Não precisa saber pregar. Eu não sei de nada, só sei de uma coisa. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Eu era isso e agora não sou mais. Eu fazia isso, agora não faço mais. Eu agia dessa forma, agora não ajo mais. Eu caminhava dessa maneira, esse era o meu estilo de vida e agora não é mais. E eu não sei o que foi, não foi a religião que me mudou, não foi a pressão da igreja que me mudou, é uma mudança que aconteceu de dentro para fora. O Espírito Santo trabalhou na minha vida. Eu lembro que eu fui usuário de droga, especificamente de maconha.
E eu fumava muita maconha, meu irmão, quando eu era mais garoto. Mas eu fumava muita maconha mesmo. Só para você ter uma ideia, eu fumava cerca de 20 a 30 baseados por dia. Fumava muita maconha. Eu não era viciado, não. Era viciado, sim. E sabe o que aconteceu comigo? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu entrei com a maconha no bolso, escondido dentro da cueca. E aí eu assisti aquele culto e tal, foi legal. Fui outra vez, de novo, o mesmo comportamento. Só que eu estava começando a me envolver com aquilo, não sei como que aconteceu, mas eu sei que foi me atraindo. Eu comecei a ser transformado naquele ambiente. E aí, mesmo assim, eu continuava fumando a maconha. E assim, pouco tempo, aí um mês, eu lembro que eu fui, tinha ido no culto, no outro dia, eu fui fumar o cigarro de maconha. Aí eu enrolei lá o cigarro de maconha para fumar. E na hora que eu fui acender assim, eu ouvi a voz de Deus. Literal, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Para mim, é lógico, eu não sei hoje se foi audível, mas naquele momento para mim parecia que tinha sido audível a voz. Foi tão real. Eu ouvi o Espírito Santo me confrontar assim, dizendo assim: até quando você vai ficar nesses dois caminhos? Naquele hora, eu estava sozinho, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Eu peguei aquela droga, comecei a olhar assim, eu falei: eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu amassei aquilo, eu joguei assim no meio do mato, e para nunca mais. Não foi, a igreja nem sabia, ninguém sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu estava vivendo uma vida dúbia. Eu ia lá para o culto, mas ninguém sabia do meu contexto. Mas foi tão transformador na minha vida. Para a glória de Deus. Hoje eu tenho respeito. A minha mãe, eu batizei a minha mãe. Porque minha mãe sabe quem eu era. Eu não sei, só sei que eu fumava maconha e agora não fumo mais. Mais ou menos que nem a história do cego. Eu só sei que eu fazia isso e agora eu não faço mais. Eu só sei que eu mexia com coisa errada e agora eu não mexo. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu fui transformado depois que eu encontrei Jesus. Eu sou a mensagem. Hoje, no ambiente da minha família, as pessoas me respeitam. Eu sempre falo para os meus filhos: eu, quando era marginalizado, tomava enquadro da polícia, não tinha dignidade nenhuma. Apanhava, tomava tapa. Apanhava, sem vergonha. Hoje eu tenho dignidade. Jesus transformou a minha vida. Eu não sou perfeito, estou muito longe de ser perfeito. Mas uma coisa eu posso dizer para você: antes eu fazia, agora eu não faço mais. O Evangelho muda a nossa vida. Então nós somos a mensagem. Não adianta eu ficar aqui falando um monte de Bíblia para vocês, baboseira, e não tiver mudança. As pessoas estão procurando essa transformação. Segunda forma de ser testemunha é quando nós somos empoderados pelo Espírito de Deus. Eu não sei se você já comprou algum equipamento. Deve ter acontecido com muita gente aqui já. Você comprar um equipamento e depois de muitos anos ou muito tempo você descobrir que tinha uma função lá. Aí você fala: poxa, mas não sabia que dava para fazer isso com esse equipamento. Já aconteceu com alguém aqui? Você comprar um celular, ou sei lá, qualquer coisa. Aí você fala: tem uma função aqui que eu não sabia. E nós, como igreja, nós recebemos o Espírito Santo. É uma virtude que veio de Deus, um presente de Deus para nós. Não tem a ver com o nosso merecimento, mas é um presente de Deus para nós, o Espírito Santo. E nós carregamos o Espírito Santo em nós, ele habita em nós. A Bíblia fala: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo não visita. A gente fala: me visita, Espírito Santo. Não é visita, é morada permanente. Eu quero ser visitado por Deus. Não, ele não vai te visitar, porque ele já mora aí. Ele já mora. Então não é uma visita, é habitação. Ele está habitando dentro de você. Só que muitas vezes a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mas não sabemos como operar nesse poder. Então nós já fomos empoderados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita em nossas vidas. Isso não é um privilégio do pastor, do diácono, do presbítero. Não, isso é um privilégio de todos os crentes. Todo crente tem o Espírito Santo. Ele já tem o Espírito Santo. Então o que ele precisa agora? Ele precisa aprender a operar
no Espírito, e andar no Espírito, e fluir no Espírito Santo. Por quê? Porque senão a gente vai tentar convencer as pessoas do Evangelho somente usando palavras persuasivas, persuadir pessoas, tentar convencer, tentar ganhar as pessoas pela razão. É legal você saber, é legal você conhecer a história da igreja, é legal você ter conhecimento das coisas de Deus, bacana. Mas lembra que o gadareno não conhecia nada. Lembra da mulher samaritana, não conhecia nada e ganhou a cidade. Então não é o tanto que você conhece, é o tanto que você flui no Espírito. E olha que interessante, 1 Coríntios 2:4, Paulo vai falar sobre isso. Paulo fala assim, a minha pregação, ela não era baseada só em conhecimento humano. Olha o que ele fala aqui, vai lá, põe para mim. 1 Coríntios 2:4. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em o quê? Demonstração do poder do Espírito. Então não se trata apenas de uma mensagem carregada de uma boa oratória. Qualquer um pode persuadir pessoas. Gente, persuasão. Quem já comprou alguma coisa que não precisava? Porque foi persuadido pelo vendedor. Tem vendedor que é bom, não tem? O cara te convence a comprar um negócio. Ele faz você imaginar que você precisa daquilo. Aí você compra e fala, mas por que eu comprei? Caí, meu. Comprei um negócio sem precisar. Então, palavras persuasivas hoje, em cima do púlpito, muita. Técnicas de oratória, pra você convencer as pessoas. Legal. Só que o Paulo está dizendo assim, eu não me preocupei em pregar dessa maneira. A minha pregação, ela consistiu em demonstração. Então quando você demonstra algo, você está realmente deixando as pessoas evidenciar aquilo. Então é uma demonstração do poder. Então nós temos o Espírito Santo e agora nós precisamos operar nesse Espírito para demonstrar o poder de Deus para as pessoas. Tem crente hoje que o cara fala, estou com uma dor tal. Aí ele fala assim, olha, será que não pode ser? Aí ele parece que ele virou médico até, fala toda a parte da medicina, enquanto o Espírito de Deus esperava que ele fizesse o quê? Orasse pela pessoa. Olha, eu estou com uma dor de cabeça aqui, olha, pode ser fome. Olha só, eu estou com uma dor de cabeça aqui, pode ser o sol. Naquela hora é hora de demonstrar o poder. A gente precisa aprender a caminhar nesse poder e operar nesse poder. Eu também falho nisso. Ontem um rapaz estava aqui na igreja, estava sentindo um monte de dor. Ele veio acompanhar a Amanda, tal, o esposo dela. Aí lá no carro ele falou, estou com a dor. Posso orar por você? Falei para ele. Botei a mão, orei. Não estou preocupado se vai acontecer um milagre, se não vai, porque isso não é eu que faço. Meu papel é orar. Se Deus vai curar, se não vai, isso é outro departamento. Não é comigo. Agora, o que o Espírito de Deus espera de mim? Que eu ore pelas pessoas para demonstrar o poder dele. Já teve situações de eu orar e as pessoas serem instantaneamente curadas. Mas também já teve situação de eu orar e não acontecer nada. Agora, o que eu não posso fazer é me acovardar. Então eu preciso aprender a operar no poder de Deus. Por quê? Porque isso é uma promessa de Deus. João 14:12, olha que forte. Para que Deus deu o Espírito Santo para a igreja, gente? Será que é só para a gente ficar falando línguas? Só para isso? Não, o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja para a igreja aprender a operar no poder do Espírito. Olha o que diz aqui. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também. Você já parou para você meditar na dimensão dessas verdades? Fará também as obras que eu tenho realizado. Jesus fez muita coisa forte, sim ou não? Coisas realmente impactantes. Mas ele está dizendo para nós que quem crê nele vai fazer coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Ou seja, meu ministério foi curto, 3 anos de ministério só Jesus teve. Ministério revelado na terra.
Então nós temos muito tempo para operar no poder de Deus. A gente não pode se acovardar. Então, para ser testemunha, nós precisamos estar operando no poder do Espírito, empoderado pelo Espírito Santo. Então você já recebeu. Não tem que esperar você vir aqui receber uma oração, um arrepio, uma tremedeira. Agora sim, agora estou cheio. Não, você já está cheio. O que você tem que fazer então? Você só precisa agir nesse poder. Sempre mencionar até isso aqui na hora que você for orar. Senhor, eu vou orar por essa pessoa porque o Senhor fez coisas incríveis quando o Senhor passou pela essa terra. E o Senhor disse na tua palavra que aquele que crê no Senhor vai fazer obras maiores. Ore pelas pessoas, impõe as mãos, declare vida aonde tem morte. Isso é ser uma testemunha. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Toda a fundamentação bíblica está aqui, ó. Estes sinais, que sinais? Tem um contexto. Acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Porque tem gente que é assim: o demônio manifesta, liga para o pastor. Não, que ele não liga para mim não, por favor. Expulsa você. Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você também. De verdade, para mim seria confortável, né? Eu chegar e falar: não, depende, todo mundo depende de mim mesmo. Ó, se manifestar um demônio, me chama. Ó, se não sei o que, me chama. Não, não me chama não. Deixa eu falar para você, você não precisa de mim. Você não precisa de mim. Você está carregado do poder de Deus, tanto quanto eu. Qual é a diferença? O que diferencia um crente do outro? A ousadia. É a ousadia que cada um tem. Manifestou o demônio, você já, em nome de Jesus. Por quê? Porque não é no seu nome que ele sai, é no nome de Jesus. Aí qual que é a primeira coisa que a gente olha? Não, eu não tenho condição não, porque eu não sei o que, eu fiz isso de errado, não sei o que, tudo. Se fosse no teu nome, tu estava perdido mesmo. Mas não é no teu nome, é no nome dele. Então olha só, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Continua. Pegarão em serpentes. Eu até trouxe uma serpente aqui para fazer um teste com os irmãos. Cadê? De verdade, gente. Não quer dizer que você vai sair desafiando. Eu vi um pastor idiota na internet. O cara é idiota, não é possível. Ele pegou esse texto aqui, ele levou uma cobra para a igreja. É aqui, gente, não sei o quê. Não é isso, é tentar Deus. Isso aqui está dizendo que se você precisar pegar numa serpente, como Paulo, aconteceu com Paulo, lembra? Paulo, a serpente enrolou no braço dele lá. Você vai pegar em serpentes. E se beber algum veneno mortal. Gente, vou provar para vocês que Deus é poderoso. Estou aqui com um copo de veneno aqui, vou tomar. Morre na hora. Por quê? Porque está brincando com as coisas. Agora quer dizer o seguinte: alguém envenenou eu, não estou sabendo. Aí a pessoa fala: está aqui uma dose de veneno para o cara não morre. É o poder de Deus na nossa vida. Existe uma proteção de Deus. Se você beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos. Olha aí, lembra que eu falei? Põe a mão, gente, põe a mão. Diga assim: a minha mão está abençoada. Gente, coloca a mão na pessoa, ora pela pessoa. Seja o que for, é câncer, é o que, não importa o que é, ora. Não busca o recurso A, o recurso B, o recurso C. Vai no recurso principal que o Senhor Jesus já deu para a gente. Isso aqui é empoderamento sobre a igreja, gente. Isso aqui não é virtude pastoral. Isso é a igreja de Jesus na terra. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Continua. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Falou isso, falou assim: agora eu vou sentar. Por que ele sentou? Porque ele falou: não, agora meu pé e minha mão são vocês. É vocês que vão fazer a obra. Meu pé e minha mão é vocês que vão fazer. Então quando Jesus quer alcançar uma pessoa, ele precisa de você, do seu pé, para ir lá. Quando Jesus quer tocar em uma pessoa, ele precisa da tua mão para tocar nessa pessoa. Isso é ser uma testemunha. Uma coisa interessante é que o suprassumo da igreja evangélica hoje, o que é o suprassumo? O suprassumo é o ápice. Se alguém é usado por Deus, a gente fica todo mundo aplaudindo, né? Uau, puxa, aquele cara é demais, ele ora, as pessoas são curadas, demônio, e não sei o que. Eu lembro que mais no começo da minha conversão, quando Deus começou a me usar, e eu fiquei tão impressionado,
com a forma, pô, o demônio obedecer eu, cara. Eu fiquei, aí eu brincava um pouco, vou mentir não. Mandava o demônio ajoelhar, ajoelha. Agora faz de cachorrinho, vira do lado. Então eu ficava provocando. Por quê? Porque eu ficava tão impactado com aquela situação espiritual, porque eu via o demônio realmente se submeter àquilo que eu estava falando. Então aquilo para mim era o máximo, era um supra-sumo. Hoje eu não faço mais isso, se eu tiver que fazer uma libertação em alguém, a gente até retira a pessoa do ambiente. Mas antes, para mim, eu achava que aquilo era demonstrar, tinha que pegar, trazer e tal. Eu lembro que uma vez manifestou um demônio na porta da igreja lá. Não põe a mão não, gente. Ele vai vir arrastando de lá para cá. Aí todo mundo olha aquilo. Uau, que pastor poderoso. Uau, como ele é cheio de Deus. Não, que mesmo Deus está em mim, está em você. Mas isso não é o supra-sumo da fé. Por isso que a gente não pode se impressionar com essas coisas. Deus pode usar qualquer um como Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Qualquer pessoa. Deus usa até quem está em pecado para expulsar demônio. Pode, pastor? Pode. Deus usa até... Quantos casos eu já vi, gente? Eu não tenho muito tempo de crente, tenho 20 e poucos anos. Mas nessa caminhada eu já vi muita coisa. O cara usado por Deus, todo mundo fala, uau, que homem de Deus, daqui a pouco esposa. E ora, e não sei o que, os outros caem no poder de Deus, e é demônio que manifesta, o cara expulsa tudo. Daqui a pouco você descobre o cara está com 2 casamentos. Tem a mulher e tem a amante. Ah, não sei o que, o cara lá cheio do poder de Deus, você descobre o cara homossexual. Como é que você vai explicar os negócios dele? Porque esse não é o supra-sumo da fé. Olha que interessante, eu vou comprovar isso para vocês. Mateus capítulo 7, versículo 21. Essa aqui é a maior prova que não é o supra-sumo. Então não se detém nisso. Não, só você realmente reconhecido se eu orar e nos demônios. Não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Grave isso. O que é transformador é quando a gente aprende a obedecer a Deus. Continua. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Isso aqui não é o supra-sumo. Continua. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quer dizer nada. Então quer dizer, eu vou operar no poder do Espírito? Vou. Mas não quer dizer que Deus está me usando, que Deus está aprovando tudo que eu estou fazendo. Entenda isso. Ah, Deus está me usando agora. Não, leva Deus a sério. Não quer dizer que só porque... Então não é o supra-sumo, não é o ápice da vida cristã. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus, muito engraçado. Lucas capítulo 10, desculpa. 10, versículo 17. Jesus empoderou seus discípulos, 70 deles. Preparou os caras, enviou os caras, 70. Agora vocês vão de 2 em 2, entram nas casas, cura os enfermos, expulsa os demônios, seja usado por Deus, vai lá. Aí esses caras vão fazer a obra de Deus, aí Deus começa a usar eles. Usa eles em poder, usa eles em milagres, usa eles em um monte de coisa. Quando eles voltam da missão, eles voltam alegres, porque qualquer um fica alegre quando Deus usa, né? Eles voltam alegres. Quando eles voltam, olha o que diz a Bíblia. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, no teu nome. Uau! Jesus é muito, que bacana, nós estamos cheios do poder de Deus. Os demônios, eles se submetem. Aí Jesus vai aprovar, vai dizer assim, ó, vamos lá, 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Realmente, vocês estão sendo usados por Deus mesmo. É demais como Deus está usando vocês. Porém, vai lá, continua. Eu lhes dei autoridade para vocês pisar cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano para vocês. Eu dei autoridade para vocês. Continua. Contudo, grave isso, porque isso aqui não é o supra-sumo. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês,
Mas vocês vão se alegrar por quê? Mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O mais importante não é o tanto que eu estou sendo usado por Deus. O mais importante é a conversão genuína que testifica da minha salvação. Meu nome escrito no livro da vida, meu nome escrito no céu. Isso é que Jesus falou, se alegra com isso. Então, segundo, empoderado pelo Espírito. Seja ousado. Ore pelas pessoas. Acredita, porque Deus está em você. Não fica ligando para a terceira, não pedindo ajuda dos universitários, não. Ai meu Deus, aconteceu uma coisa aqui, pastor, o que eu faço? Aconteceu não sei o que. Se vira. Se vira. Demônio manifestou, manda embora em nome de Jesus. Tem uns que dá trabalho, tem uns que sai mais fácil, mas vai lá, vai aprendendo com o poder de Deus lá, usa. E tem uns que fingem também. Uma vez eu fui expulsar um demônio lá em Atibaia. Cheguei lá, aí um amigo meu me chamou para ir, porque ele falou que foi fazer uma libertação e ficou envergonhado. Ele falou, pastor, o demônio não saiu, o que aconteceu, não sei o que. Aí eu falei, vou lá com você, vai, vamos lá. Cheguei lá na casa, aí logo que nós pisou na sala, a moça, aí eu olhei bem para a cara e falei assim, vamos parar com essa palhaçada, moça? Aí ela, saiu na hora. Como é que eu expulsei o demônio? Saiu na hora. Falei, você quer se aparecer para quem? Porque tem uns que é meio psicológico. Então olha só, porque para mim é prático. Você orou, no nome de Jesus, o demônio não saiu, não é demônio. Para mim eu penso exatamente dessa forma. Orou, no nome de Jesus, não saiu, não é demônio. Porque demônio tem que obedecer o nome de Jesus. Biblicamente é isso que a Bíblia ensina. Agora ficar lá brigando com o demônio, diz que tinha um amigo meu que foi orar, o demônio ficou até 3 horas da manhã orando. Aí chegou uma hora que ele cansou, demônio, não aguento mais, meu. Ó, você fica aí que eu vou embora para casa dormir. 3 horas da manhã, eu não estou disposto a perder essa. O demônio não merece. Não merece. Eu vou ficar até 3 horas da manhã expulsando o demônio, não, meu. É pai bola. Sai em nome de Jesus. Não quer sair, está fazendo escândalo, não quer sair? Então você sai sozinho aí, demônio, que eu não vou ficar perdendo tempo com você, não. Amém ou não amém? Terceira forma de anunciar ou de ser uma testemunha do cristianismo, do evangelho, é ter ousadia e coragem. Ter ousadia. Você tem o poder, está empoderado por Jesus, mas te falta ousadia, te falta coragem. Gente, nós precisamos buscar essa coragem. É só o que atrapalha a gente de ser usado por Deus, a timidez. Quando a gente lê na Bíblia, os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Aí a gente pensa que tem a ver com como é que fala? Que é um comportamento, né? Só porque eu sou tímido eu não vou para o céu. Não é isso que a Bíblia está falando. A timidez, exatamente que a Bíblia está dizendo, é essa. É a falta da ousadia de operar no poder do Espírito. Então é ter coragem de se expor. Ter coragem de se revelar. Lá no seu trabalho. Uma vez eu lembro, gente, aconteceu um caso comigo. Estava eu e minha esposa no ambiente de trabalho. Eu fui vendedor de consórcio lá em São Paulo. Por um tempo, trabalhei um tempo lá. Manifestou um demônio lá na empresa. E o pessoal, um joga para o lado, outro joga para o outro, não sei, ninguém sabia fazer nada e tal. Deixa que eu vou resolver esse negócio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você sai. Você se levanta naquele ambiente e você carrega uma mensagem, você tem um conhecimento, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. Se levante naquele ambiente com ousadia, com intrepidez, coragem, bravura. Mas e se não acontecer? E se eu passar vergonha? A vergonha é de Deus, não é sua. E pode ter certeza, Ele não vai querer passar vergonha. Porque às vezes a gente está preocupado com a nossa reputação, né? Não, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não, seja ousado, seja corajoso. Aonde você estiver, aparecer uma oportunidade de você anunciar o reino de Deus, você encontrou uma brechinha, chega lá e manifesta essa ousadia. Isso é importante demais para quem quer ser uma testemunha. Olha o que diz a Bíblia. Efésios 6:19. Que Paulo está pedindo para orar por ele. Orar para quê? Orem também por mim,
para que quando eu falar, essa oração a gente tem que fazer. Quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, olha aqui, ó, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, o que você está precisando? Poder? Não, poder você já tem, o Espírito Santo já habita em você. Então, o que está faltando para nós? Intrepidez, coragem, de sair orando pelas pessoas, de sair impondo as mãos, de ser usado por Deus no ambiente onde nós estamos inseridos. Atos 4:29, isso aqui é muito interessante. Logo no comecinho do livro de Atos, leia Atos esse mês, são 2 meses que a gente vai trabalhar em cima de Atos. 28 capítulos, leia Atos. Depois que aqueles homens são cheios do Espírito Santo, eles são transformados. Uma ousadia muito grande toma conta de Pedro, de João, de todos os apóstolos de Jesus, são muito ousados. E a Bíblia fala então que Pedro e João vai para o templo para orar, 3 horas da tarde. Eles chegam lá no templo para orar. Quando eles chegam no templo para orar, tem um cara pedindo esmola na porta do templo, porque o cara ficava ali, o cara estava acostumado, estava conformado com a doença. E ele era aleijado. Aí o cara fala assim para ele assim, ó, dá uma esmolinha aí. Olha só, a gente se depara com muita gente pedindo coisas pra gente, coisas materiais. Me dá uma esmolinha aí. Olha a ousadia dele. Ele falou assim, ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele pegou na mão dele e puxou ele para cima assim. Quando ele puxa o aleijado para cima, o aleijado, os pés do cara ficam pão na hora. Eles entram para dentro do templo correndo. Todo mundo sabia que aquele cara era aleijado. Todo mundo sabia que ele era aleijado. O que acontece? Ele foi curado. Todo mundo viu aquele poder. A ousadia desses homens. Homens, grave essa frase. Homens, Deus usa homens comuns para operar coisas extraordinárias. Deus usa homens comuns para coisas extraordinárias. Porque a gente sempre pensa que um homem de Deus, ele é muito, nossa, ele é muito inteligente, ele é muito sei o que, ele é isso, aquilo, ele é aquilo. Nada a ver. Deus usa pessoas comuns, que não sabem nem falar o português direito às vezes. Não estou dizendo que Deus vai usar só pessoas assim, eu estou dizendo que Deus usa coisas assim. Então não confia na sua própria capacidade, não confia no seu intelecto, não confia no seu conhecimento, não, confia no poder de Deus. Deus usa homens comuns. Olha que interessante. Agora, Senhor, considera as ameaças, porque, estou dando contexto, tá? Aquele episódio do aleijado, todo mundo ficou revoltado com aqueles homens, porque eles oraram pelo cara, tal. Mandaram chamar a família dele. Chama a família para ver se é aleijado mesmo. Estou achando que é mentira, é teatro, é não sei o que, é isso, é aquilo outro. Aí eles oram assim, Senhor, considera a ameaça desse pessoal. Olha lá. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Senhor, me capacita, porque eu quero ter coragem para anunciar o Evangelho. E é isso que a gente vai orar daqui a pouco. Vamos orar para que Deus te dê coragem. Eu não vou orar para Deus te encher do Espírito Santo. Eu vou orar para Deus te dar coragem. Para Deus te dar coragem. Olha aqui, está aqui o Joninhas. Vem aqui, Joninhas, por favor. Estava dando testemunho dele agora há pouco. Vem aqui. Quem não conhece aqui é o Jonas. Jonas Araújo. O Joninhas está aqui com a gente desde quando ele tinha 12 anos? 11 anos. 11 anos de idade. Hoje é um homem casado com a Nayara. Está fazendo faculdade. Está se formando em engenharia, né? Homem de Deus. Sempre foi uma referência aqui para nós. Ele chegou lá na faculdade. Olha que é ousadia. Ambiente universitário, meu irmão, é o mais hostil possível. Quem fez faculdade aqui sabe. Pensa num ambiente carregado, porque é tão dominado por ideologias e é tanta confiança na capacidade intelectual que o evangelho fica ridicularizado nesses ambientes. Ele chegou lá na faculdade, se reuniu com mais 3 ou 4 pessoas lá e começaram ousadamente a anunciar o evangelho dentro da faculdade, lá na Universidade de São Francisco.
Toda quinta-feira eles estão lá, sem vergonha, sem medo de nada, reunido com um monte de gente. Quinta-feira agora tinha quantas pessoas? 54. 54 pessoas no ambiente da faculdade. Sabe por quê? Não é porque ele é o melhorzinho que ninguém aqui não. É porque ele teve coragem que nos falta muitas vezes. É mais fácil se esconder, não é verdade? Não é mais fácil ficar quietinho no nosso canto. Não deixa ninguém saber que eu sou crente aqui não. Não, querido. Parabéns pela sua coragem, pela sua ousadia, viu, Joninho? Vamos aplaudir Jesus pela vida desse menino. Criaram um movimento na faculdade, chama Jesus na Faculdade. Depois segue, tem até um Instagram já. Tá lá, segue no Instagram depois. Jesus na Faculdade. Isso é coragem. Gente, isso aqui não é para você olhar para ele assim, ai, nossa. Não é para você admirar, é nobre o que ele fez, é nobre, mas você também pode fazer. Ah, mas eu não faço faculdade, mas você trabalha em algum lugar, não trabalha? Ah, mas eu não estou trabalhando, mas você estuda em algum lugar, não estuda? Ah, não estuda, então o que você está fazendo então, meu irmão? Você não está nem trabalhando nem estudando, então o que você está fazendo? Conta aí, por favor. Então é possível Deus usar pessoas comuns. Olha só, continuando a leitura aqui de Atos 4:29 lá. Ó, Senhor, considera a ameaça deles e nos usa para que a gente anuncie o evangelho corajosamente. Continua. Vai lá, 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A oração dele, Senhor, me usa, Deus. Me usa, Senhor. Eu peço coragem. Na hora que eu colocar as mãos, essas pessoas serão curadas. Na hora que eu declarar palavras, o Senhor vai respaldar as minhas palavras. Vai lá, continua, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por quê? Porque cristianismo é isso, cristianismo é discipulado. Se o Joninho, eu falei para ele essa semana, lindo o que ele está fazendo, mas se ele não formar a gente para dar continuidade, ele vai acabar a faculdade e o trabalho para. Tem que ter gente ousada para continuar. Ousadia e intrepidez. Atos capítulo 5, versículo 28. Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês. Olha só, quando pegaram os apóstolos pregando Jesus, eles chegaram e intimidaram eles. Falaram assim: já deu ordem para vocês parar de falar esse negócio de Jesus aqui, meu. Para de falar negócio de Jesus aqui. Já demos ordem para vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com essa sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Você ainda está falando que nós que matamos Jesus? Para desse negócio de ficar anunciando esse Jesus aí. Continua. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nosso compromisso tem que ser com Deus, gente. Prega em tempo e fora de tempo, com ousadia, com coragem, com intrepidez. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Esse é o nosso propósito. Ousadia, porque nós temos que saber quem que a gente está servindo. Ousadia para anunciar o poder de Deus. Ousadia para anunciar o que Jesus fez. Testemunha. Quarto, precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Então, eu tenho que ir desprendido de toda insegurança. Por quê? Porque eu tenho que saber que é Ele que faz. É Ele que opera. Lembra que eu falei que Ele usa pessoas comuns? Esse texto aqui eu quero ler com você. São 5 versículos importantes. Atos 4:15, ainda na história lá do aleijado. Gente, Atos não terminou, por isso que eu falei. Legal saber que o Pedro e João curou o paralítico. Legal saber. É legal a história deles. Só que é só informação. O Espírito Santo continua fluindo na igreja através de nós.
É a nossa vez. Olha para o seu irmão e fala assim: é a sua vez, meu irmão. É a sua vez. Acompanha comigo essa leitura que é importante, ó. Atos 4, 15. Atos 4, 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Isso aqui está falando de Pedro e João e toda aquela situação que deu alvoroço lá. Continua. Perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que nós não podemos negar. O que a gente vai fazer com eles? Continua. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Continua. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não se falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Continua. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e isso é ser testemunha. Eu não vi Jesus. Você já viu Jesus. A sua vida mostra que você já viu Jesus, que você já provou de Jesus, que você já experimentou de Jesus, que Jesus já está agindo na tua vida. Você pode falar. Eu não vou deixar de anunciar isso que eles estão falando. Não vou deixar de anunciar do que vimos e do que ouvimos. Versículo 20. Isso, até aí. E quinto e último ponto. Ser testemunha. Isso é muito interessante. A palavra no grego, a palavra original, testemunha, sabe o que quer dizer ela? A palavra original do grego quer dizer martíria. Ou seja, a mesma palavra usada para falar sobre mártir. Sabe o que é o mártir? Alguém que está pronto para morrer pela obra de Jesus. Uma vez teve um pastor que fez um simulado na igreja. Ele contratou uns caras, os atores, eles entraram armados na igreja. Entraram armados, umas armas de brincadeira, claro. E ele falou assim, mandou fechar as portas aqui e falou assim: hoje a gente vai matar vocês todos aqui. E mas assustador, disse que foi muito real mesmo. Vamos dar a chance agora, quem quiser negar Jesus já pode sair fora. Aí disse que todo mundo foi embora, ficou só um cara. Todo mundo foi. E aí quando eles chegaram perto para matar o cara só não foi embora porque o cara era aleijado, não tinha ido embora também. Chegou pertinho do cara, viu lá, o cara não conseguiu ir embora. Gente, de verdade. Você está pronto para morrer por Jesus? Porque é fácil cantar, né? As musiquinhas que a gente canta hoje, né? Eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, eu faço tudo por ti, Jesus, eu faço tudo por ti. Ser um mártir. Olha a definição de mártir. A palavra mártir vem do grego, já falei, martíria, e significa testemunha. Sendo assim, um mártir para os cristãos significa aquele que testemunhou sua fé de modo radical. Ele não tem medo de morrer. Ele não tem medo. Hoje a gente está vivendo num mundo que as ideologias estão sufocando. O que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo. E muito crente é acovardado. Porque eu tenho medo dos processos. Porque eu tenho medo de sei do quê. Porque eu tenho medo disso. Porque eu tenho medo daquilo. Revele a sua fé. Ser uma testemunha é isso. É você defender o que você acredita. É você defender e se opor. Não precisa ser agressivo, não precisa ofender ninguém, não precisa ter ódio de ninguém, mas você precisa deixar claro no que você acredita. Você pergunta para o crente: o que você acha do homossexualismo? Se tiver amor, né? Lembra que eu falei? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não, se posicione. Mas vão me processar, mas vão me perseguir. É para isso que você veio.
Não aguenta brincar, não desce pro play, meu irmão. É assim que funciona a vida. Cristianismo é isso. É estar disposto a morrer pelo Evangelho. Eu estou disposto a ser preso. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos tempos da igreja. Mas talvez eu seja o próximo preso. E aí? Vou negociar os meus valores para fugir da cadeia? Não. Nós temos um livro, nós temos uma palavra, nós carregamos uma mensagem. Então, ser testemunha é você revelar o que você acredita, baseado na Bíblia. Claro, não nas suas ideias, na Bíblia. A Bíblia diz isso, acabou. Falou, está falado, está decretado. Mas não sei o que, mas não sei o que. Não importa os argumentos que o mundo está dizendo. A Bíblia diz isso. Eu sou governado pela palavra de Deus. E eu não abro mão da palavra. Isso é estar disposto a pregar e ser uma testemunha de Jesus. Atos capítulo 7. Quanta história chique tem em Atos. Atos 7, 54. Primeiro Marte do Novo Testamento. Olha que interessante. Estevão, ele foi um homem, um dos diáconos assim, muito forte. Um diácono, usado por Deus. E ele, com ousadia e intrepidez, ele anunciou o Evangelho. Só que a mensagem dele era carregada de confronto. A mensagem dele era carregada de acusações contra o pecado daquele povo. E ele anunciou e ele reconheceu Deus. E você vai ver lá o tamanho do sermão dele, é muito grande. Só que ele está anunciando, versículo 54. Não vou ler inteiro porque tem todo um contexto. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos. E rangiam os dentes contra eles. É assim que o mundo vai fazer comigo e com você, meu irmão. Às vezes você vai... Jonias, como eu falei, está lá no ambiente da faculdade, cheio de ideologia. Aí levanta um jovem desse aí lá, para dizer, não é assim não, gente. Não é assim não, do jeito que vocês estão pensando, não. Rangiam os dentes contra eles. Se eu pudesse calar a voz desse cara, se eu pudesse tirar esse cara da faculdade. No mundo espiritual está gritando. E aí olha o que acontece, vamos lá, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Deus deu uma visão para ele na hora. Olhou e falou, uau, Deus está me aprovando, Deus está me aplaudindo por isso que eu estou falando. Lembra que eu falei, Jesus, quando ele subiu no céu, o que ele fez? Sentou. E como que ele está vendo Jesus? Como que ele está vendo Jesus? De pé. Por quê? É como se Jesus tivesse falado, opa, vou ficar de pé para ver esse jovem. Jovem Estevão, não tenha medo não, Estevão, é isso mesmo. Não tenha medo desses caras não, Estevão, anuncia mesmo. E ele vê Jesus de pé à direita de Deus, continua. E disse, vejo o céu aberto. Aí ele grita. Ele teve a visão e agora ele fala para todo mundo, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Continua. Mas eles taparam os ouvidos. Não, a gente não quer ouvir. Cala a boca, não quero ouvir. Eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram todos juntos contra ele. Foram para cima dele. Pegaram Estevão. Ele podia ter na hora, não, gente, é brincadeira, gente, brincadeira. Ele podia ter feito isso. Falou, não, tá na chuva é para se molhar. Continua. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí vai entrar depois a história de Saulo, que é outra história maravilhosa. Todo mundo está vendo ali, aquele jovem corajoso. Saulo deve estar maluco ali na hora. Podia pregar mais 2 horas aqui sobre o assunto. Porque Saulo é o Paulo, que está vendo aquilo. Meu, que cara corajoso, cara. Meu, quem é esse Jesus, cara? Que esse cara tem coragem de morrer por isso. Aquilo talvez já estava mexendo com a cabeça dele. Uma mistura de ódio com amor, eu não sei. E o Estevão sai dessa terra.
e é recebido de pé na presença de Deus. Continua, versículo 59. Enquanto apredejavam Estevão, olha a oração que ele vai fazer. Gente, pensa numa oração. Só quem fez essa oração foi Jesus, a mesma oração. Enquanto apredejaram Estevão, este orava: Senhor Jesus. O cara está sendo apedrejado, está sendo criticado, e não consegue nutrir ódio no coração dele pelas pessoas. E ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Continua. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Dizendo isso, adormeceu. Isso aqui, transformação, que linda história. Porque ele poderia estar com ódio. Tem crente que prega com ódio, vai falar do homossexual e está com ódio. Não, a gente não tem que ter ódio dos homossexuais, nada disso. Não tem que ter ódio de ninguém. A gente anuncia as verdades do reino de Deus e ama as pessoas, mas não deixa de falar a verdade para elas. Vamos ficar de pé, gente, nessa manhã. Eu quero orar com você e por você e junto com você. Entenda isso. Eu quero que você tire os olhos de super-homens, pessoas que estão no altar. Se o louvor quiser subir, pode subir. Pessoas que estão no altar, super-homens. Nunca mais olhe desse jeito para o altar da igreja. Olha e fala assim, ó, com respeito, claro, com respeito. Deus usa pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, Deus também quer me usar. Deus usa pessoas comuns. Quem está no altar aqui, está porque se dispôs a estar, só isso. Mas são pessoas comuns. Deus pode usar pessoas comuns para coisas extraordinárias. Saia daqui hoje empoderado pelo Espírito Santo. Nessa oração agora você vai falar assim para Jesus: fala, Senhor, me dá coragem. Confessa a sua timidez diante dele. Fala, Senhor, eu quero confessar a minha covardia. Eu quero confessar a minha omissão. No ambiente da minha escola, no ambiente do meu trabalho, da faculdade. Eu estou escondido lá no cantinho. Eu tenho vergonha. Fala para Jesus: eu tenho vergonha de mostrar que eu sou, que eu tenho uma identidade em Deus. Eu tenho vergonha. Mas depois desse culto, meu irmão, o Espírito Santo vai te despertar, vai te empoderar, vai te sacudir. E aonde você chegar, você vai aprender nesse mês. Pensa em Pedro, um homem que tinha tantas limitações, um pescador, um homem simples, mas quando eles foram empoderados pelo Espírito, ele abriu a boca dele, 3.000 almas se converteram em uma única pregação. Já parou para pensar nisso? Fala para Deus: Senhor, me usa, Pai, me usa, eu quero ser testemunha. Eu posso ser testemunha. Eu posso ser testemunha. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nessa manhã, Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos encoraja, e que nos desperta. Nós aprendemos que nós já temos o Teu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós já recebemos essa virtude. E essa virtude foi nos dada não para que nós ficássemos de maneira covarde, falando em línguas dentro de um quarto, não. Essa virtude foi nos dada, Senhor, para que nós pudéssemos ser testemunhas, para que nós pudéssemos sair da nossa zona de conforto e entrássemos em uns ambientes aonde o Senhor já tem nos colocado, invadindo, meu Pai Celestial, departamentos e áreas. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a intrepidez do Teu Espírito venha sobre a Tua igreja, Pai. A mesma ousadia que veio sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João,
A mesma ousadia que veio sobre os discípulos 70 que saíram de 2 em 2, a mesma ousadia que veio sobre Estevão, que teve coragem de anunciar sem medo da morte. Sim, Senhor, empodera as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos para que essa coragem que vem do Senhor tome conta de nós. Somos habilitados para ser testemunhas. O Senhor já fez tanto na nossa vida, Pai. Eu oro por todos aqueles que precisam de libertação ainda, assim como um dia eu precisei. Senhor, em nome de Jesus, que essa ousadia venha também para que essa pessoa rompa com os vícios, com os pecados, e ela possa de fato, Senhor meu Pai, viver a realidade espiritual que o Senhor tem para ela. Tira toda a culpa, tira todo o medo, tira todo o peso, Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que os teus filhos sejam revestidos, Pai, dessa autoridade, dessa ousadia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, levante as duas mãos, isso. Senhor, eu quero pedir, Pai, que sobre essas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja depositado o teu poder. Senhor meu Pai, que homens e mulheres comuns como eu saiam daqui nessa manhã encorajados a usar essas mãos para colocar as mãos nos enfermos e declarar cura em nome de Jesus.